O brasileiro que vive nas capitais já conhece bem o problema dos congestionamentos, mas o tempo desperdiçado ao longo do ano, esse é difícil de calcular. Um estudo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil aponta que, em média, as pessoas ficam 1 mês e 7 dias paradas no trânsito. O trânsito em muitas cidades do país é carregado todos os dias. O motorista passa horas no volante. Muito tempo no trânsito. O trânsito está cada vez pior, nem nas festas aqui não melhora. Juntando essas horas diárias em um ano, quem vive nas capitais fica em média 1 mês e 7 dias inteiros assim, dentro do carro ou do ônibus. É o que revela uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Aqui em São Paulo, o trânsito é tanto que, às vezes, mesmo com sinal aberto, verde, os carros praticamente não andam. 1h20 na estrada dá para chegar no interior de São Paulo, aqui não chega no centro. Mas tem quem aproveita. Vende, o lucro sai mais alto. Agora, quando não tem carro, aí não vende. Para quem está parado, é um desperdício de tempo. É complicado todo dia aqui é embaçado. Existem prejuízos que impactam toda a economia, como, por exemplo, o consumidor que passa muito tempo no trânsito e chega no trabalho cansado. Isso diminui a produtividade dessa pessoa e, portanto, a economia como um todo produz menos. Os carros são os grandes vilões do trânsito, mas a pesquisa constatou também que 6 em cada 10 motoristas deixariam o automóvel caso houvesse transporte público com mais qualidade. O metrô aqui seria o ideal. Nos ônibus, por exemplo, os problemas são muitos. Você vai apertado, eles atrasam. E ônibus velho tem um monte. O problema da mobilidade urbana é grande e a solução depende de mais investimentos. As prefeituras podem sim começar no curto prazo com ações mais simples, como o exemplo da faixa exclusiva de ônibus, as ciclofaixas, que vão ali redistribuir o espaço viário, dar prioridade para quem precisa ter, para quem é mais eficiente, menos poluente, mais barato, que é o transporte público e o ativo, e com isso começar a melhorar a qualidade do transporte e estimular que as pessoas migrem, né? A Bahia é o primeiro estado a incluir os acidentes de trânsito na lista de doenças de notificação obrigatória. O objetivo é facilitar o controle de dados e reduzir o número de ocorrências. Há 2 anos, Alisson sofreu um acidente de moto na BR-324. E aí foram meses até se recuperar e retomar a vida normal. Fraturei somente a clavícula, fiquei 6 meses afastado do meu trabalho. Aí por conta disso me prejudicou bastante na minha vida e na questão profissional também. Os números assustam. Na Bahia, entre os anos de 2000 e 2017, foram registradas mais de 34.500 mortes em acidentes de trânsito. Além disso, 50% dos leitos hospitalares aqui no estado são ocupados por acidentados. A Bahia é o primeiro estado do Brasil a incluir acidentes de trânsito na lista de doenças de notificação obrigatória para interesse da saúde pública. Com esse decreto, é possível ter registros mais detalhados e maior precisão nos números. A partir de agora, toda unidade de saúde do estado da Bahia que atender um politraumatizado, uma vítima de acidente de trânsito, terá como obrigatoriedade notificar esse acidente através da CID-V, né? CID-10 da família V, onde tem lá especificando todos os tipos de acidente de trânsito. Ainda de acordo com o presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego na Bahia, uma medida que tem como foco principal a prevenção de acidentes. E a partir daí fazer um georreferenciamento. Quais são as cidades que mais matam no trânsito? Quais são os locais dessas cidades que mais matam? Para a partir daí criar ações concretas, objetivas, para poder diminuir, evitar esses acidentes. O teste da orelhinha é lei e alerta para possíveis problemas auditivos. O exame é rápido, indolor e feito nos primeiros dias de vida do bebê. Criada por lei municipal no ano 2000, mas sancionada pelo governo federal em 2010. A triagem auditiva neonatal, conhecida também como teste da orelhinha, é feita de forma rápida, indolor e durante o sono do bebê. Ele é feito com um aparelhinho, como se fosse um fonezinho no ouvido da criança, e ali 5 minutinhos já sai o resultado. O teste é feito no recém-nascido com 2 a 3 dias de vida, ainda na maternidade, com este equipamento que capta ruídos emitidos pelas células responsáveis pela audição. Quando o resultado é negativo,
pode indicar um provável problema. Os especialistas garantem que o acompanhamento médico é essencial, já que a surdez diagnosticada ainda nos primeiros dias de vida, em geral, tem tratamento. A gente já vai entrar já com acompanhamento desde o nascimento dessa criança, com estimulação para ela ter um desenvolvimento na escola melhor, para ela ser incluída na sociedade da melhor maneira possível. Lucimara é a mãe da pequena Emanuele. 2 dias após o nascimento, a dona de casa garantiu o teste da 4ª filha, ainda na maternidade. Graças a Deus, tudo certo, tudo bem. Vamos esperar agora só o teste para ir para casa. O Brasil tem mais de 6.700 bibliotecas públicas e 3.000 comunitárias. Em tempo de internet, esses espaços destinados ao conhecimento têm ampliado suas atividades. E Curitiba é a cidade brasileira que tem mais bibliotecas por habitante. A Maria Flor tem 6 anos e já é uma grande leitora. Eu gosto de imaginar o que seria se a história desse livro existisse. Um espaço bem gostoso assim, para as crianças passarem um tempo, de estimular a leitura mesmo, e essa coisa de não precisar comprar também, acho que é bem importante, assim, que a criança vem, ela tem um cuidado com o livro, depois ela traz de volta, que ela sabe que outras crianças vão precisar desse livro, né? No Paraná, o número de bibliotecas públicas que atendem a população chega a 553. Para estimular a proximidade com os livros, também estão à disposição da comunidade faróis do saber, integrados a escolas e casas da leitura como esta, que abrigam um acervo específico de literatura e arte. A gente tem muitas atividades voltadas ao incentivo à leitura. Então, são rodas de leitura, contações de histórias, oficinas voltadas à questão da escrita literária ou da leitura. Um levantamento do Ministério da Cultura mostra que Curitiba é a cidade brasileira que tem mais bibliotecas públicas por 100 mil habitantes. Está à frente de grandes metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo. Em números absolutos, são 83 opções espalhadas pela capital paranaense. O Calmer frequenta estes espaços há mais de 10 anos. O professor de física sempre aproveitou para fazer empréstimos e colocar a leitura em dia. Oferece um espaço bem adequado, né? Distante assim da correria do dia a dia, dá para mergulhar realmente no saber, né? Então tenho tirado muito proveito, né, do espaço físico, espero que nunca acabe, né, que esteja sempre disponível. Construída há 160 anos, a Biblioteca Pública do Paraná é a mais antiga da região e reúne aproximadamente 700 mil publicações diferentes entre livros, periódicos, fotografias, mapas e documentos. A biblioteca pública, nos últimos anos, ela vem passando por uma transformação, que é uma transformação bastante importante, que é transformar-se, né, pouco a pouco, no principal centro cultural do Paraná e um dos principais centros culturais do Brasil. Nós temos jornal, nós temos cinema, nós temos teatro, nós temos contação de história, nós temos música na biblioteca, nós temos vários espaços que são espaços de acesso à cultura. O livro é um conhecimento. Tudo que se aprende não é perdido. Ideias criativas que aliam esporte e educação foram premiadas pelo Ministério da Educação na edição 2017 do Prêmio Professores do Brasil. E os vencedores tiveram a oportunidade de conhecer um dos centros de referência do esporte nacional em São Paulo. Casa dos melhores atletas do Brasil, o NAR, Núcleo de Alto Rendimento, abriu hoje as portas a outros especialistas. Professores que aliam esporte e educação. A nossa intenção é promover os bons casos de esporte como uma ferramenta pedagógica dentro das escolas. A edição 2017 do Prêmio Professores do Brasil recebeu 300 inscrições. Os 5 melhores foram premiados com a visita ao NAR e kits para aplicar aulas de atletismo. Dos 5 vencedores, 2 são da região Nordeste e 3 do Norte do Brasil. Mas todos eles são exemplos de profissionais que acreditam no esporte como ferramenta fundamental para a formação de cidadãos. A Shirley trabalha dentro de uma penitenciária feminina em Roraima e sabe a importância que o esporte tem para as detentas. Ainda existe uma discriminação muito grande, principalmente a escola dentro do presídio. Eu acredito que o esporte, as atividades que trabalham o cognitivo, o físico, o social, vai melhorar a vida de muitas alunas. Já o professor Alisson, do Rio Grande do Norte, resolveu juntar cinema e esporte, atletas ou atores. O projeto quer mesmo é formar cidadãos.
A gente fez algumas experiências, algumas oficinas, né, trazendo alguns elementos básicos do cinema. Também discutimos alguns elementos sociais que perpassam o cinema, né, e o esporte, o conteúdo do esporte, como doping, racismo, desigualdade de gênero, né, o esporte feminino. O que eu posso dizer é que o esporte me ensinou a correr para a vida. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Boa noite. Obrigado pela atenção, boa noite e até amanhã.